Capítulo 22 Dilemas. No sonho, o Bobo estava ao lado da minha cama, olhou para mim e abanou a cabeça. Por que não posso falar claramente? Porque você faz confusão com tudo. Eu vejo uma encruzilhada através do nevoeiro e quem você acha que está sempre sobre elas? Você. Pensa que eu me mantenho vivo porque estou encantado por você? Não, é porque você cria tantas possibilidades. Enquanto você vive, nos dá mais possibilidades. E quanto mais possibilidades, mais oportunidades para guiarmos em direções a águas mais tranquilas. Portanto, não é para o seu benefício, mas pelos seus educados que eu persevero a sua vida. Que eu preservo a sua vida. E a sua obrigação é a mesma, viver de forma que possa continuar a criar possibilidades. Acordei precisamente na mesma situação difícil que tinha adormecido. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Fiquei deitado na cama, escutando sons aleatórios do palácio ao acordar. Precisava falar com Breu, mas não era possível. Por isso fechei levemente os olhos e tentei pensar como ele tinha me ensinado. O que você sabe? Ele teria me perguntado. E do que suspeita? Pois bem, Majestoso tinha mentido ao rei sagaz sobre o estado de saúde de Rursk e a sua atitude em relação aos seus ducados. Ou possivelmente o rei sagaz tinha mentido para mim sobre o que Majestoso tinha dito. Ou Rursk tinha mentido a respeito das suas inclinações a nosso respeito. Refleti por um momento e decidi seguir o meu primeiro pressuposto. Sagaz nunca tinha mentido para mim, que eu soubesse, e Rursk poderia simplesmente ter me deixado morrer em vez de vir correndo ao meu quarto. Pois bem, então, Majestoso queria Rursk morto, ou não. Se queria Rursk morto, por que é que me entregou para Catrican? A menos que ela tivesse mentido sobre isso. Considerei essa possibilidade pouco provável. Ela podia imaginar que Sagaz enviasse um assassino, mas por que decidiria me acusar imediatamente? Não. Ela tinha reconhecido o meu nome e sabia de Damatimo. Pois bem, e Majestoso tinha dito pelo menos 2 vezes na noite passada que tinha pedido ao pai que enviasse Damatimo, mas tinha revelado da mesma forma o nome dela a Catrican. Quem Majestoso queria realmente matar? O príncipe Rursk? Ou a Damatimo? Ou eu, depois de uma tentativa de assassinato ter sido descoberta? E como qualquer uma dessas coisas poderia beneficiá-lo, e o casamento que ele tinha engendrado? E por que insistia em matar Rursk quando todas as vantagens políticas dependiam de ele estar vivo? Precisava falar com Breu. Não podia. Tinha de decidir isso eu mesmo. Precisava falar com Breu. Não podia. Tinha de decidir isso eu mesmo, de alguma maneira. A menos que, mais uma vez, os criados me trouxeram água, frutas. Levantei-me e vesti as minhas roupas irritantes, comi e saí do quarto. Foi um dia muito parecido com o anterior. Já estava começando a me acostumar com essas mordomias. Tentei utilizar bem o tempo, aumentando meu conhecimento do palácio, das suas rotinas de disposição. Encontrei os aposentos de Yeoth, Catrican e Rursk. Também estudei cautelosamente a escadaria e as estruturas do suporte dos aposentos de Majestoso. Descobri que Garrano dormia no estábulo, assim como Bronco. Esperava isso de Bronco. Não entregaria a responsabilidade de tratar os cavalos de Torre do Servo até deixar Jump. Mas, por que Garrano também dormia ali? Para impressionar Bronco ou para vigiá-lo? Severino e Bulho dormiam ambos na antessala do apartamento de Majestoso, apesar da abundância de quartos no palácio. Tentei estudar a distribuição e os horários dos guardas e sentinelas, mas não pude encontrar nada. E durante todo esse tempo prestei atenção em Augusto. Passei quase toda a manhã até conseguir encontrá-lo desocupado. Preciso falar com você, em particular, eu lhe disse. Ele parecia irritado e olhou em volta, assegurando-se de que ninguém nos observava. Não aqui, Fitz. Talvez quando voltarmos à Torre do Cervo. Tenho deveres oficiais e tinha me preparado para isso. Abri a mão e mostrei a ele o alfinete que o rei tinha me dado havia muitos anos. Está vendo isso? Foi dado a mim pelo rei sagaz há muito tempo. E com ele, a sua promessa de que se alguma vez precisasse falar com ele, necessitaria apenas mostrar isso e seria admitido nos seus aposentos. Que comovente, observou Augusto num tom cínico. E há alguma razão para você me contar isso? Para me impressionar com a sua importância, talvez? Preciso falar com o rei. Agora. Ele não está aqui, observou Augusto, e virou-se para sair. Segurei o braço dele e o virei para mim.
Você pode usar o talento para falar com ele. Ele se livrou do meu aperto com raiva e olhou à nossa volta outra vez. Com certeza não posso, e não o faria se pudesse. Você acha que é permitido a qualquer homem que possa usar o talento interromper o rei? Eu te mostrarei o alfinete, eu te garanto. Ele não interpretaria isso como uma interrupção. Eu não posso. Veracidade, então. Não uso o talento para me comunicar com veracidade sem ele se comunicar comigo primeiro. Bastardo. Você não compreende. Você passou pelo treino e falhou e realmente não tem a menor ideia do que é o talento. Não é como cenar a um amigo do outro lado do vale. É uma coisa séria que deve ser utilizada apenas para propósitos importantes. De novo ele virou as costas para mim. Volte aqui, Augusto. Ou você vai se arrepender, e muito. Coloquei toda a ameaça que pude na minha voz. Era uma ameaça vazia. Não tinha nenhuma maneira real de fazê-lo se arrepender, além de ameaçar fazer uma queixa ao rei. Sagaz não ficará contente por você ter ignorado este símbolo. Sagaz não ficará contente por você ter ignorado este símbolo. Augusto virou de frente, lentamente. Lançou-me um olhar furioso. Bem, farei o que me pede, mas tem de me prometer assumir toda a responsabilidade por isso. Prometo. Pode então vir até meus aposentos e contactar o rei agora? Não há outro lugar? Nos seus aposentos? Sugeri. Não, isso é ainda pior. Não me leve a mal, bastardo, mas não quero dar a impressão de me juntar a você. Não me leve a mal, fidalgote, mas sinto mesmo a seu respeito. Finalmente, num banco de pedra, numa parte calma do jardim de Catwickham, Augusto sentou-se e fechou os olhos. Que mensagem devo transmitir a Sagaz? Comecei a pensar. Se queria manter Augusto sem saber do verdadeiro problema, precisava apelar aos enigmas. Diga a ele que a saúde do príncipe Rurusk é excelente e que podemos ter a esperança de vê-lo viver por muitos e bons anos. Majestoso ainda deseja dar-lhe o presente, mas penso que não é apropriado. Augusto abriu os olhos. O talento é um importante, eu sei. Diga a ele. E assim Augusto se sentou, inspirou várias vezes e fechou os olhos. Depois de alguns momentos, abriu os olhos. Ele disse para você obedecer, majestoso. Apenas isso? Ele estava ocupado e muito irritado. Agora me deixe em paz. Temo que você tenha feito de mim um idiota diante do meu rei. Havia uma dúzia de respostas engraçadas que eu poderia ter dado a isso, mas deixei-o ir embora. Fiquei me perguntando se ele realmente tinha se comunicado com o rei sagaz. Sentei-me no banco de pedra, refleti e cheguei à conclusão de que não tinha ganhado nada e desperdiçado muito tempo. A tentação veio e tentei. Fechei os olhos, respirei, concentrei e me abri. Sagaz, meu rei. Nada, nenhuma resposta. Duvidei que eu mesmo realmente Desduvidei que eu tivesse realmente conseguido invocar o talento. Levantei e voltei para o palácio. Ao meio-dia, Catwickham subiu ao estrado sozinho, como no dia anterior. As suas palavras foram igualmente simples, anunciando que estava se vinculando ao povo dos 6 ducados, que a partir de agora seria o sacrifício deles, em todas as coisas, por qualquer razão pela qual o ordenassem. Então agradeceu ao próprio povo, sangue do seu sangue, que a tinha criado e tratado tão bem, e lembrou-lhes de que não mudava sua lealdade por qualquer falta de afeição por eles, mas apenas na esperança de que isso beneficiasse ambos os povos. De novo o silêncio se manteve enquanto ela descia os degraus. Amanhã seria o dia de pronunciar os votos de união ou veracidade, de mulher para homem. Pelo que eu tinha compreendido, Majestoso e Augusto estariam ao lado dela amanhã, no lugar de Veracidade, e Augusto usaria o talento para que Veracidade pudesse ver a noiva fazer o juramento. O dia se arrastou, John que veio e me levou para visitar as fontes azuis. Fiz o melhor que pude para me mostrar interessado e agradável. Voltamos ao palácio para mais menestréis, banquetes e demonstrações artísticas do povo da montanha. Malabaristas e acrobatas atuaram, cães fizeram truques e espadachins exibiram sua destreza em lutas encenadas. Um fumo azul pairava por todo lado, e muitos o estavam inalando, balançando os minúsculos incensários enquanto se moviam em círculos e falavam uns com os outros. Compreendi que, para eles, aquilo era como os bolos de semente de Caris, uma extravagância que consumiam durante uma ocasião especial. Mas evitei as trilhas de fumo que provinham dos incensários. Tinha de manter a mente lúcida. Breu tinha me dado uma poção para limpar a cabeça dos vapores do vinho, mas não sabia de nenhuma para o fumo. Além disso, não estava habituado ao fumo. Encontrei um canto mais desanuviado e fiquei parado ali, parecendo
enlevado pela canção do menestrel, mas na realidade observando o majestoso por cima do ombro. Majestoso sentava-se à mesa, flanqueado por dois queimadores de fumo feitos de bronze. Augusto, muito reservado, sentava-se a uma certa distância dele. De tempos em tempos conversavam. Augusto sério e o príncipe desdenhoso. Não estava suficientemente perto para ouvir o que diziam, mas percebi o meu nome e talento nos lábios de Augusto. Vi Catrichan se aproximar de Majestoso e notei que ela evitava ficar diretamente em frente à corrente de fumo. Majestoso falou com ela durante muito tempo, sorridente e lânguido, e estendeu o braço uma vez para tocar a mão dela e nos anéis de prata que usava. Parecia ser um daqueles que o fumo tornava falante e exibido. Ela vacilava como um pássaro num ramo, ora aproximando-se dele e rindo, ora ficando mais longe e tornando-se mais formal. Então Rurik veio colocar-se atrás da irmã. Falou brevemente com o majestoso e, a seguir, tomou o braço de Catrichan e a levou. Severino apareceu e reabasteceu os queimadores de Majestoso. Majestoso lhe deu um sorriso idiota de agradecimento e disse qualquer coisa, indicando todo o salão com um aceno de mão. Severino riu e saiu. Pouco depois, Garrano e Búlio chegaram para falar com Majestoso. Augusto levantou-se e retirou-se indignado. Majestoso lançou-lhe um olhar furioso e mandou Garrano trazê-lo de volta. Augusto veio, mas não cortesmente. Majestoso o recriminou e Augusto fez cara feia, mas por fim baixou os olhos e concordou. Desejei desesperadamente estar perto o suficiente para ouvir o que era dito. Algo senti estava acontecendo. Talvez tivesse nada a ver comigo e a minha tarefa, mas de alguma maneira eu duvidava disso. Revia a minha pouco abundante coleção de fatos, tendo certeza de que o significado de algo estava me escapando, mas também me perguntei se não estava enganando a mim mesmo. Talvez estivesse exagerando na reação a todo, talvez a forma mais segura de agir fosse simplesmente fazer o que o majestoso tinha me dito e deixá-lo assumir a responsabilidade. Ou talvez devesse poupar tempo e cortar a minha própria garganta. Podia, claro, ir falar diretamente com Rurik e dizer-lhe que, apesar dos meus melhores esforços, o majestoso ainda o queria ver morto, e implorar por asilo político. Afinal, quem não consideraria interessante um assassino treinado que já tinha traído o senhor? Poderia dizer ao majestoso que ia matar Rurik e simplesmente não fazer. Pensei cuidadosamente nessa opção. Poderia dizer ao majestoso que ia matar Rurik e matar majestoso em vez disso. O fumo disse a mim mesmo. Apenas o fumo faz uma ideia dessa soar tão sensata. Poderia ir falar com Bronco e dizer-lhe o que eu era, na verdade, um assassino e pedir a ele que me aconselhasse sobre minha situação. Podia pegar a égua da princesa e fugir para as montanhas. Então, você está se divertindo? Perguntou-me Jonky, pegando-me pelo braço. Percebi que eu estava olhando fixamente um homem que fazia malabarismos com facas e tochas. Lembrarei por muito tempo dessa experiência, disse-lhe. Então sugeri um passeio ao ar fresco dos jardins. Mais tarde, nessa noite, compareci aos aposentos de Majestoso. Desta vez, era Búlio que estava à porta, sorrindo agradavelmente. Boa noite, ele me cumprimentou, e eu entrei como se fosse na caverna de um carcajó. Mas o ar dentro do quarto estava azul de fumo, e essa parecia ser a fonte da boa disposição de Búlio. Majestoso me deixou esperando outra vez, e embora eu encostasse o queixo no peito e respirasse superficialmente, sabia que o fumo estava me afetando. Controle, lembrei para mim mesmo, e tentei não sentir a vertigem. Contorci-me no assento várias vezes e por fim recorri a cobrir abertamente a boca e o nariz com a mão. Esse recurso teve pouco sucesso em infiltrar o fumo. Olhei para cima quando o painel do quarto de dentro deslizou para o lado, mas era apenas Severino. Olhou de relance para a bolha e veio sentar-se ao meu lado. Depois de um momento de silêncio, perguntei: Majestoso, vai me receber agora? Severino abanou a cabeça. Ele está com uma companhia, mas confiou a mim toda a informação de que você necessita. Abriu a mão sobre o banco entre nós para me mostrar um saco branco minúsculo. Ele conseguiu isso para você. Ele tem certeza de que você estará de acordo. Um pouco disto misturado com vinho causará a morte, mas não imediata. Não haverá sequer sintomas de morte durante várias semanas, e então virá como uma letargia que aumenta gradualmente. O homem não sofre, acrescentou, como se isso fosse minha principal preocupação. Puxei na memória. É goma de Quex? Tinha ouvido falar desse veneno, mas nunca o tinha visto. Se Majestoso tinha uma fonte, Breu com certeza ia querer saber.
Não sei o nome, nem isso importa. Apenas isto. O príncipe majestoso diz que você fará uso dele esta noite. Você terá de criar uma oportunidade. O que ele espera de mim? Que eu vá até os aposentos do príncipe, bata à porta e entre com um vinho envenenado nas mãos? Não é um pouco óbvio demais? Feito dessa forma, claro que sim, mas com certeza o seu treinamento. O que ele espera de mim? Que eu vá até os aposentos do príncipe, bata à porta e entre com um vinho envenenado nas mãos? Não é um pouco óbvio demais? Feito dessa forma, claro que sim, mas com certeza o seu treinamento te deu mais sofisticação do que isso, não é? Meu treinamento me diz que essas coisas não devem ser discutidas com o camareiro. Deu ouvir de majestoso ou não farei nada. Severino suspirou. O meu mestre previu isso. Aqui está a mensagem dele. Pelo alfinete que você carrega e pela insígnia no seu peito, ele te ordena. Se recusar, você estará recusando o seu rei. Terá cometido traição e ele garantirá que você seja enforcado por isso. Mas eu, pegue isso e vá. Quanto mais esperar, mais tarde será, e mais estranha parecerá a sua visita aos aposentos dele. Severino levantou-se abruptamente e me deixou ali. Bolho estava sentado como um sapo num canto. Observei-me, observando-me e sorrindo. Teria de matar os dois antes de voltar à Torre do Servo para preservar a minha utilidade como assassino. Perguntei-me se eles sabiam disso. Retribuí o sorriso de Bolho, sentindo o fumo no fundo da garganta. Peguei o veneno e parti. Uma vez na base da escadaria de Majestoso, eu encostei-me à parede onde havia mais sombras e escalei tão rápido quanto pude um dos apoios do apartamento de Majestoso. Subindo como um gato, eu me acomodei no apoio do chão do quarto e esperei. Esperei até que, entre o fumo que fazia minha cabeça girar, meu próprio cansaço e o reflito residual das ervas de Catrican, eu me perguntei se não estaria sonhando com tudo aquilo. Perguntei-me se a minha armadilha desajeitada me serviria de alguma coisa. Por fim, considerei que o Majestoso havia me dito que tinha pedido especificamente a Damatimo, mas em vez disso, Sagaz me enviou. Lembrei-me de como Breu tinha ficado perplexo com isso, e lembrei-me das palavras que ele me disse. Teria o meu rei me entregado para Majestoso? E se fosse esse o caso, que dívida eu tinha com qualquer um deles? Em dado momento, vi Bulho sair e, depois do que me pareceu ser um longo período, voltar com Garrano. Podia ouvir muito pouco através do chão, mas o suficiente para reconhecer a voz de Majestoso. Os meus planos noturnos estavam sendo comunicados a Garrano. Quando tive certeza disso, serpenteei para fora do esconderijo e me retirei para o meu quarto, onde me certifiquei, entre as minhas posses, de certos artigos especializados. Lembrei a mim mesmo firmemente de que era um homem do rei. Assim tinha dito a veracidade. Deixei o quarto e caminhei suavemente através do palácio. No grande salão, as pessoas comuns dormiam em colchões no chão, dispostas em círculos concêntricos em torno do estrado, para reservar os melhores lugares à cerimônia dos votos no dia seguinte. Passei no meio deles e não se moveram. Tanta confiança, tão mal depositada. Os aposentos da família real eram no fundo do palácio, no lugar mais distante da entrada principal. Não havia guardas. Atravessei a porta que levava ao quarto do rei, passando em frente à porta de Rurisk, em direção à de Catrican. A porta dela era decorada com beija-flores e madressilvas. Pensei no quanto o bobo teria gostado daqueles ornamentos. Bati de leve e esperei. Passaram-se momentos lentos. Bati outra vez. Ouvi um movimento de pés descalços na madeira, e o painel pintado se abriu. O cabelo de Catrican tinha sido trançado havia pouco tempo, mas mechas bem finas já tinham se soltado em volta do rosto. Seu longo roupão branco acentuava os tons de cabelo loiro de forma que parecia tão pálida quanto bobo. Precisa de alguma coisa? Perguntou-me com sono. Apenas dar resposta a uma pergunta. O fomo ainda ondulava através dos meus pensamentos. Eu queria sorrir, ser espirituoso e esperto diante dela. Beleza pálida, pensei. Afastei o impulso da mente. Ela estava à espera. Se eu matasse o seu irmão, nesta noite, disse cuidadosamente, o que você faria? Ela nem sequer recuou. Eu te mataria, é claro. Pelo menos exigiria sua morte. Justiça. Sou jurada à sua família agora. Eu própria não poderia derramar o seu sangue. Mas continuaria com o casamento? Ainda se casaria com veracidade? Não quer entrar? Não tenho tempo. Você se casaria com veracidade? Eu prometi. Eu me prometi aos 6 ducados para ser rainha. Eu me prometi ao povo.
Amanhã irei me prometer ao príncipe herdeiro, não a um homem chamado Veracidade. Mas mesmo que fosse de outra maneira, pergunte a si mesmo, qual das promessas me compromete mais? Já estou vinculada. Não é só a minha palavra, mas a do meu pai e a do meu irmão. Não ia querer casar com o homem que ordenou a morte do meu irmão, mas não é ao homem que eu me prometi. É aos 6 ducados. Foi concedida na esperança de beneficiar o meu povo, e é para lá que eu devo ir. Assenti, com um gesto. Obrigado, senhora. Perdoe-me por incomodar o seu descanso. Onde vai agora? Ao seu irmão. Ficou em pé junto à porta, enquanto eu me virava e caminhava em direção ao quarto do irmão dela. Bati e esperei. Rurusk devia estar acordado e nervoso, pois abriu a porta muito mais depressa. Posso entrar? Com certeza. Cortês, como eu tinha esperado. A ponta de uma risadinha ameaçava minha determinação. Breu não ficaria orgulhoso de mim agora, lembrei a mim mesmo. Eu recusei-me a sorrir. Entrei e fechei a porta atrás de mim. E se bebêssemos vinho? Perguntei-lhe. Se assim você deseja, disse ele, intrigado, mas educado. Sentei-me numa cadeira enquanto ele desenrolhava uma garrafa e a servia para nós. Havia também um incensário na mesa, ainda quente. Não o tinha visto fumar antes, provavelmente. Ele tinha pensado que seria mais seguro esperar até estar sozinho no quarto. Mas nunca se pode prever quando um assassino bate à sua porta com a morte nos bolsos. Reprimi um sorriso estúpido. Ele encheu 2 copos, inclinei-me para a frente e mostrei-lhe o saquinho. Muito lentamente, despejei o conteúdo no vinho dele. Peguei o copo e o agitei, para garantir que ficasse bem dissolvido. Dei-o de volta a ele. Vim para te envenenar, compreende? Você morre, então Catrican me mata. E então se casa com Veracidade. Ergui o meu copo e dei um pequeno gole. Vinho de maçã, de vara, supôs. Provavelmente parte dos presentes de casamento. Portanto, o que majestoso ganha? Rurusk olhou para seu vinho com desagrado e o pôs de lado. Pegou o copo da minha mão e bebeu dele. Não havia choque na sua voz ao dizer: ele se vê livre de você. Deduzo que ele não preze a sua companhia. Tem sido muito cordial comigo, oferecendo muito dos presentes tanto a mim como ao reino. Mas se eu morresse, Catrican seria a única herdeira do reino da montanha, e isso beneficiaria os 6 ducados, ou não. Não podemos sequer proteger o território que já temos, e penso que o majestoso veria isso como um benefício para a veracidade, e não para o reino. Ouvi um barulho do lado de fora da porta, e Garrano, que vem para me pegar no ato de te envenenar, presumi. Eu me levantei, fui até a porta e abri. Catrican me empurrou para entrar no quarto. Fechei rapidamente a porta atrás dela. Ele veio para te envenenar, avisou o irmão. Eu sei, disse ele, sério. Colocou veneno no meu vinho. É por isso que estou bebendo isso. Encheu o copo outra vez da garrafa e ofereceu a ela. É maçã, disse ele, tentando convencê-la enquanto ela abanava a cabeça. Não vejo graça nenhuma nisso, disse ela bruscamente. Rurusk e eu olhamos um para o outro e abrimos sorrisos idiotas. O fumo. O irmão dela sorriu bondosamente. É assim, Fitz Cavalaria. Fitz Cavalaria percebeu esta noite que é um homem morto. Muita gente foi informada de que ele é um assassino. Se ele me mata, você o mata. Se não me mata, como poderá voltar a encarar o seu rei? Mesmo que o rei lhe perdoe, metade da corte saberá que é um assassino. O que o torna inútil. Bastardos inúteis são um perigo para a coroa. Rurusk terminou o discurso bebendo o resto do copo. Catrican me disse que, mesmo que eu te matasse hoje, ainda se comprometeria com veracidade amanhã. Mais uma vez, ele não se mostrou surpreso. O que ela ganharia recusando-se a fazer isso? Apenas a inimizade dos 6 ducados. Seria renegada pelo seu povo e uma grande vergonha para o nosso povo. Ela se tornaria uma rejeitada, inútil para todos, e isso não me traria de volta. E o seu povo não se revoltaria contra a ideia de dá-la a um homem desses? Não teríamos de evitar que eles soubessem disso. Eyod e a minha irmã fariam isso, quero dizer. Um reino inteiro deve se lançar numa guerra por causa da morte de um só homem? Lembre-se, eu sou o sacrifício aqui. Pela primeira vez compreendi vagamente o que isso queria dizer. Poderei em breve ser um estorvo, eu avisei. Disseram-me que era um veneno lento, mas eu verifiquei, não é. É simplesmente um extrato de raiz morta, e na verdade é bastante rápido se administrado em quantidade suficiente. Primeiro, dá tremores. Rurusk estendeu ambas as mãos na mesa e elas tremiam.
Catrican olhou furiosamente para nós dois. A morte vem pouco depois. Espero que eu seja apanhado no ato e eliminado juntamente contigo. Rusk agarrou-se à garganta e então deixou a cabeça cair para a frente sobre o peito. Estou envenenado, ele entoou teatralmente. Já chega disso, vociferou Catrican, ao mesmo tempo que Garrano irrompia pela porta, adentro. Cuidado! Traição! Ele gritou, e ficou branco ao ver Catrican. Minha senhora princesa, diga-me que não bebeu desse vinho. O bastardo traiçoeiro o envenenou. Achei que o drama dele foi um pouco estragado pela falta de resposta. Catrican e eu trocamos olhares. Rusk rolou da cadeira para o chão. Ah, pare com isso, ela falou, soltando em seguida um silvo. Pus veneno no vinho. Eu disse agarrando em tom cordial, exatamente como me mandaram fazer. Então as costas de Rusk arquejaram na primeira convulsão. A consciência aterradora de que eu tinha sido enganado demorou apenas um segundo. Veneno no vinho. Um vinho de maçã, de presente de Vara, provavelmente dado nessa mesma noite. Majestoso não tinha confiado que eu pusesse ali, mas era fácil que outro o fizesse. Neste lugar de pouca desconfiança, observei Rusk arquejar outra vez, sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer. Já senti o entorpecimento se espalhar pela minha própria boca. Eu me perguntei quase ociosamente quão forte a dose tinha sido. Eu só tinha tomado um gole. Morreria aqui ou no cadafalso? Catrican compreendeu um momento mais tarde que o irmão realmente estava morrendo. Seu monstro desalmado! Ela me xingou furiosamente e foi se ajoelhar ao lado de Rusk. Distraí-lo com brincadeiras e fumo, rir com ele enquanto morre. Levantou os olhos faiscantes para Garrano. Eu exijo a morte dele. Diga majestoso que venha aqui, agora! Foi até a porta, mas Garrano foi mais rápido. Claro, nada de fumo para Garrano esta noite. Ele era mais rápido e mais musculoso do que eu. E tinha os pensamentos mais claros. Os meus braços fecharam-se em volta de mim e ele me derrubou no chão. O rosto aproximou-se do meu quando me deu um murro na barriga. Eu reconheci aquele hálito, aquele cheiro de suor. Ferreirinho tinha cheirado antes de morrer, mas dessa vez a faca estava na minha manga, muito afiada, e tratada com o veneno mais rápido que Breu conhecia. Depois de fincar nele, ele conseguiu ainda me acertar 2 vezes, 2 murros em cheio antes de cair para trás, moribundo. Adeus, Garrano. Enquanto ele caía, lembrei-me subitamente de um rapaz do estábulo, sardento, dizendo: Venha. Há bons meninos. As coisas poderiam ter sido tão diferentes. Eu conhecia este homem. Matá-lo era matar parte da minha própria vida. Bronco ia ficar muito chateado comigo. Todos esses pensamentos não me tomaram mais do que uma fração de segundo. A mão esticada de Garrano ainda não tinha tocado no chão quando eu me movi para a porta. Catrican foi ainda mais rápida. Creio que usou um jarro de bronze para a água. Eu ouvi como uma súbita explosão de luz branca. Quando recuperei os sentidos, tudo me doía. A dor mais imediata vinha dos pulsos, pois as cordas que os prendiam atrás das costas eram insuportavelmente apertadas. Estava sendo carregado, mais ou menos. Nem Bolho nem Severino pareciam preocupar-se muito com que partes de mim pendiam e iam raspando e se resfolando pelo chão. O majestoso estava ali, empunhando uma tocha, e um Shurda que eu não conhecia guiava o caminho, empunhando outra. Também não sabia onde eu estava, apenas que era em algum lugar ao ar livre. Não teria nenhum outro lugar onde possamos colocá-lo? Nenhum lugar mais seguro? Perguntava o majestoso. Seguiu-se uma resposta murmurada, e majestoso disse: Não, você tem razão. Não é nosso propósito causar um grande alvoroço agora. Amanhã não tarda. Embora não creia que ele esteja vivo até lá. Uma porta foi aberta, e foi atirado de cabeça para um chão de terra batida escassamente almofadado por palha. Inspirei o pó de palha. Não consegui tossir. Majestoso fez um gesto com a tocha. Vá até a princesa, insistiu Severino. Diga-lhe que eu irei falar com ela muito em breve. Verifique se há alguma coisa que possamos fazer para que o príncipe se sinta mais confortável. Você, Bulho, vá chamar Augusto aos seus aposentos. Necessitamos do talento para que o rei sagaz possa tomar conhecimento de que andou ajudando um escorpião. Necessitarei da sua autorização antes que o bastardo morra, se ele viver tempo suficiente para ser condenado. Vá, agora. Vá! E partiram com Shurda iluminando o caminho à frente deles.
Majestoso ficou me olhando de cima. Esperou que os sons dos passos dele soassem distante para me dar um pontapé violento nas costelas. Gritei sem palavras, pois tinha a boca e a garganta paralisadas. Parece que nós já estivemos nessa situação antes, não foi? Você chafurdando na palha, eu olhando para você e perguntando-me exatamente que infortúnio tinha te colocado no meu caminho. Estranho. Tantas coisas que terminaram da mesma forma como começam. Curioso como a justiça vem em círculos também, continuou ele. Pense em como você foi derrotado por veneno e traição, precisamente como a minha mãe foi. Ah, você ficou espantado? Pensava porventura que eu não sabia? Sabia. Sei de diversas coisas de que você não faz ideia que eu saiba. Tudo, desde o fedor da Damatima até você ter perdido o talento quando o Bronco não te permitiu mais drenar a força dele. Ele foi rápido em te abandonar quando viu que, se não fizesse isso, pagaria com a vida. Um tremor sacudiu o meu corpo. Majestoso tirou a cabeça para trás e riu. Em seguida, suspirou e se virou. É uma lástima que eu não posso ficar aqui assistindo, mas tenho uma princesa para consolar. Pobrezinha. Prometida a um homem que ela já odeia. Ou o majestoso saiu de lá nesse momento, ou eu saí, não tenho certeza. Foi como se o céu se abrisse e eu fluísse na sua direção. Está aberto, veracidade tinha me dito. É simplesmente não estar fechado. Então sonhei, eu acho, com bobo. E com veracidade dormindo com os braços em torno da cabeça, como se quisesse manter os pensamentos enclausurados, e da voz de Galeno recuando num quarto escuro e frio. Amanhã é melhor. Quando ele usa o talento agora, não tem quase nenhuma noção de onde está. Não temos vínculo suficiente para eu fazer isso à distância. Um toque será necessário. Houve um chiar no escuro, mas uma mente de rato desagradável que eu não conhecia. Execute-o. Agora, insistiu. Não seja tolo, criticou Galeno. Devemos nos arriscar a perder tudo agora por impaciência? Amanhã é suficientemente conveniente. Deixe que eu tomo conta desta parte. Você precisa pôr as coisas em ordem por aí. Bulho e Severino sabem demais, e o mestre do estábulo já nos incomodou por muito tempo. Você me deixa no meio de um banho de sangue, chiou o rato com raiva. Trespasse esse banho de sangue em direção ao trono, sugeriu Galeno. E Garrano está morto. Quem cuidará dos meus cavalos no caminho para casa? Então deixe o mestre do estábulo viver, disse Galeno, repugnado. E a seguir, considerou melhor. Tomarei conta dele eu mesmo, quando ele chegar em casa. Não me incomodará, mas será melhor tratar dos outros o mais depressa possível. Pode ser que o bastardo tenha envenenado mais vinho no seu apartamento. Uma tragédia que seus criados o tenham bebido. Suponho que sim, mas você deve arranjar um novo camareiro. Teremos a sua esposa para fazer isso por você. Deveria estar com ela agora. Acabou de perder um irmão. Você deve estar horrorizado com o que aconteceu. Tente pôr a culpa no bastardo e não em veracidade, mas não seja convincente demais. E amanhã, quando estiver tão pesaroso quanto ela, bem, veremos ao que a compaixão mútua levará. Ela, ela é grande como uma vaca e pálida como um peixe. Mas, com as terras das montanhas, você terá um reino interior defensável. Você sabe que os ducados costeiros não ficarão do seu lado, e Vara e Lavra não podem subsistir sozinhos entre as montanhas e os ducados costeiros. Além disso, ela não precisa viver após o nascimento do primeiro filho. Fitzcavalaria visionário, disse Veracidade no sono. O rei sagaz e Breu jogavam dados de ossos juntos. Paciência se agitou enquanto dormia. Cavalaria? Perguntou suavemente. É você? Não, eu disse. Não é ninguém. Ninguém. Ela assentiu e continuou a dormir. Quando os meus joelhos se focaram outra vez. Quando os meus olhos se focaram outra vez, estava escuro e eu sozinho. Bati os dentes e o queixo, e a frente da minha camisa estavam úmidos da minha própria saliva. O entorpecimento parecia menor. Perguntei a mim mesmo se isso não significaria que o veneno não me mataria. Duvidei que fizesse alguma diferença. Teria pouca oportunidade de falar em minha defesa. As minhas mãos estavam entorpecidas, pelo menos tinham parado de doer. Estava com uma sede horrível. Perguntei-me se Rusk já teria morrido. Ele tinha tomado muito mais vinho do que eu, e Breu tinha me dito que se tratava de um veneno rápido. Como que, em resposta à minha pergunta, um uivo da mais pura dor subiu à lua. O lamento pareceu ficar suspenso ali. Puxaram meu coração para fora do peito e erguê-lo. O dono de Narigudo estava morto.
Sondei a sua mente e o cobri com a manha. Eu sei, e tremamos juntos, enquanto aquele que ele amava partia para onde eu o não poderia seguir. Uma grande solidão nos envolvia. Garoto? Tênue, mas verdadeiro, uma perna e um focinho, e a porta se entreabriu. Ele se aproximou, e o seu nariz me dizendo quão mal eu cheirava. Suor de fumo, sangue e medo. Quando ele me alcançou, deitou-se ao meu lado e encostou a cabeça nas minhas costas. Com o toque, o vínculo se restabeleceu, mais forte, agora que o Rusk tinha partido. Ele me deixou. Dói muito. Eu sei. Passou-se um longo momento. Liberte-me. O velho cão ergueu a cabeça. Os homens não sofrem a morte de um ente querido do mesmo modo que os cães. Devíamos nos sentir gratos por isso, mas das profundezas da sua angústia ele me conseguiu se levantar e colocou os dentes poídos nas cordas que me prendiam. Senti que elas se soltavam, um fio de cada vez, mas não tinha sequer força suficiente para puxá-las e rompê-las. Narigudo virou a cabeça para usar nelas os dentes de trás. Por fim, as cordas se soltaram, puxei os braços para frente, fazendo o corpo todo doer de uma forma diferente. Ainda não conseguia sentir as mãos, mas podia rolar para o lado e tirar a cara da palha. Narigudo e eu suspiramos juntos. Ele pôs a cabeça no meu peito e eu passei o braço entrevado em torno dele. Outro tremor passou por mim. Os músculos se contraíram e relaxaram tão violentamente que vi pontos de luz. Mas passou, e eu ainda respirava. Abri os olhos outra vez. A luz me cegava, mas eu não sabia se era real. Diante de mim, a cauda de Narigudo batia na palha. Bronco curvou-se lentamente diante de nós. Colocou uma mão suave sobre o dorso de Narigudo. Quando os meus olhos se ajustaram à lanterna, pude ver a tristeza no rosto dele. Você está morrendo? Ele me perguntou. A voz soava tão neutra que era como ouvir uma pedra falando. Não tenho certeza. Foi tudo o que tentei dizer. A minha boca ainda não trabalhava muito bem. Ele se levantou e se afastou. Levantou a lanterna consigo. Fiquei deitado sozinho no escuro. Então a luz voltou e Bronco trazia um balde d'água. Levantou a minha cabeça e despejou um pouco de água na minha boca. Não engula, ele me avisou, mas eu, de qualquer maneira, não seria capaz de fazer aqueles músculos agirem. Lavou a minha boca mais 2 vezes e quase me afogou, tentando fazer com que eu bebesse um pouco. Encostei no balde com uma mão que parecia feita de madeira. Não consegui dizer. Depois de algum tempo, minha cabeça parecia melhor. Movi a língua contra os dentes e tentei senti-los. Matei Garrano. Eu disse a ele. Eu sei. Trouxeram o corpo dele para o estábulo. Ninguém queria me dizer nada. Como conseguiu me encontrar? Ele suspirou. Tive uma intuição. Ouvi o narigudo. Sim, um uivo. Não era isso que eu queria dizer. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Captar uma coisa não é o mesmo que usá-la. Não consegui pensar em nada que pudesse lhe responder. Depois de algum tempo, eu disse. Foi Garrano que te esfaqueou nas escadas. Foi? Bronco considerou essa informação. Sempre me perguntei por que é que os cães latiram tão pouco. Eles o conheciam. Apenas Ferreirinho reagiu. Com uma súbita dor lacinante, as minhas mãos voltaram à vida. Dobrei-as contra o peito e rolei sobre elas. Narigudo começou a ganir. Pare já com isso, vociferou Bronco. Neste momento não posso, respondi. Dói tanto que é como se jorrasse de mim. Bronco calou-se. Vai me ajudar? Perguntei-lhe finalmente. Não sei, disse suavemente. E então, quase implorando. Fitz, quem é você? O que você se tornou? Sou o mesmo que você. Eu lhe disse honestamente. Um homem do rei, Bronco. Eles vão matar Veracidade. E se o fizerem, Majestoso será rei. Do que você está falando? Se ficarmos aqui enquanto te explico, tudo acontecerá. Ajude-me a sair daqui. Ele pareceu demorar muito tempo pensando no assunto, mas por fim ele me ajudou a me pôr em pé, e eu me agarrei à manga dele enquanto caminhava para fora do estábulo, noite adentro.